Às vezes, você deve dar 2 passos para trás para dar um passo adiante. Por mais estranho que pareça, essa é a única maneira de ganhar alguns finais de peões. Nessa posição, as brancas gostariam que as pretas tivessem o lance, porque elas seriam obrigadas a piorar sua posição. No caso de rei C5, mantendo a defesa de C4, as brancas jogam E6 e depois F5, quando os fortes peões brancos obrigam as pretas a recuarem o rei e o peão de C4 seria capturado. No caso de rei E6, bloqueando os peões, as brancas ganham o peão direto, com o rei para o C4. Se for o lance das brancas, o que fazer então? Elas devem usar um método chamado triangulação, quando você perde um tempo de propósito para chegar na mesma posição com o seu adversário tendo que fazer o lance. As brancas farão a triangulação nas casas C3, C2 e D2, que formam um triângulo. As brancas perderão intencionalmente um tempo crucial no processo. Após o lance rei C2, começando a manobra da triangulação, as pretas não podem responder com rei C5, pois nesse caso as brancas fazem E6 e F5, como já vimos. No caso de rei D4, temos o avanço E6, e o peão promove a uma dama. Então as pretas jogam rei E6. Se rei C3, as pretas voltam com rei D5. Por isso, as brancas perdem um tempo, com rei D2. Agora, as pretas não podem planejar a captura do peão de F4 com rei F5, pois nesse caso, o peão de E5 promove. Sobra então o lance rei D5, quando as brancas concluem a triangulação jogando rei C3. As brancas chegam na mesma posição inicial, com a diferença de que agora a vez é das pretas. Após perder um tempo de propósito, as brancas colocam as pretas em zugzwang, ou seja, qualquer lance piora a sua posição e vai causar a perda da partida. Vejamos mais um exemplo de triangulação. Nesse final de peões, as brancas acabaram de jogar rei D1. Antes do grande mestre Victor Korchnoi, de pretas, fazer o lance, as brancas abandonaram. Mas por quê? Elas perceberam que Korchnoi iria ganhar a partida usando a manobra da triangulação. Mas vejamos como a vitória ainda não era fácil. No caso de rei D3, rei E1, E2, parece que as brancas devem sair com o rei de E1, o que permite a promoção do peão. Mas surge um ótimo recurso defensivo para as brancas. G5, F por G5 e temos G4. As pretas devem entregar o peão de E2 para evitar o afogamento. Rei E4, rei por E2, rei F4, rei F2, rei por G4, rei G2, chegando em um final de peões empatado, pois as brancas têm a oposição. As pretas então devem triangular nas casas de D4, D5 e E5, começando com rei D5. No caso de rei E2, as pretas jogam rei E4, pegando a oposição, conseguindo invadir a importante casa de F3, capturando os peões brancos. No caso de rei E1, as pretas não jogam rei D4, senão rei D1 seria a mesma posição inicial. O lance ganhador é rei E5, perdendo um tempo antes de voltar para D4, esperando que as brancas piorem a posição. Agora as brancas podem jogar rei D1 ou rei F1. No caso de rei F1, as pretas jogam rei D4, rei E1, rei D3, rei D1, E2 cheque, rei E1 e rei E3. E as pretas ganham, como veremos adiante. Agora, na posição inicial, no caso de rei D1, ao invés de rei F1, temos rei D4. Chegando na posição original, agora com o lance das brancas. Vejamos por que isso é importante. Rei E1, rei D3, rei D1, E2 cheque, rei E1, rei E3, que é a posição crítica.
as brancas devem avançar o peão de G. G5. Temos F por G5 e G4. E agora as pretas ganham, pois conseguem obrigar o rei branco a sair de E1. Rei F3, rei D2, e as pretas ganham com rei F2, conseguindo promover o peão a uma dama. Agora é a sua vez de testar a triangulação nos desafios a seguir.